Hoje, então, venho aqui a vocês me apresentar. Meu nome é Rodrigo Gomes Virgilino, sou médico cardiologista e hoje eu vou passar um pouquinho fora do habitual da eletrocardiografia para que vocês possam aproveitar. Geralmente são dados que não são fornecidos em cursos, que não são fornecidos em alguns dos livros didáticos. Então, atualmente, nós vamos começar com um assunto muito importante chamado bloqueio interatrial, também denominado de bloqueio do feixe de Beckman. Então, como os senhores podem ver, aqui se apresenta o cientista John George Beckman, que descobriu o trato interatrial anterior na sua porção do feixe de Beckman em 1916. Para que a gente possa explorar todas as raízes do bloqueio interatrial, vamos começar com essa imagem. Então, como nós podemos observar aqui, nós temos parte do sistema de condução na sua porção supraventricular. Então, pois bem, nós encontramos o nódulo sinusal e aqui os tratos internodais ou feixes internodais ou bandas, como alguns autores preferem delimitar. Então, nós temos o trato internodal anterior, o médio e o trato internodal posterior, partindo da sua porção do trato posterior de James. Observem que o trato internodal anterior ele tem uma continuidade na porção superior do suco do septo interatrial e percorre até o átrio esquerdo da sua porção superior. Portanto, essa é a forma como ocorre uma despolarização atrial. Nós sabemos atualmente, pela luz da eletrofisiologia, que as conduções elas têm preferências pelo trato interatrial ou trato internodal anterior e o trato internodal médio, por sua vez, gerando a despolarização de átrio direito no sentido crânio-caudal para depois despolarizar o átrio esquerdo através do feixe de Beckman. Nesse momento, o feixe de Beckman ele tem uma condução com uma certa velocidade que apresenta similaridade com as fibras de Purkinje devido à sua alta velocidade. Então aqui, novamente, resumindo, o nódulo sinusal se ativando em suas porções ou próximos a ela, no tecido perisinusal, e daí ganhando o átrio em dois sentidos. Um no sentido crânio-caudal e posterior, para ativação do átrio por si só e a porção do nódulo átrio-ventricular, e outro num sentido mais superior e anterior, pegando os tratos interatriais anteriores e o trato internodal na sua porção do feixe de Beckman para despolarizar assim no átrio esquerdo. Um pouquinho de história. Então, o Beckman descobriu o trato interatrial ou internodal em 1916 e ele é suprido pela artéria de Condorelli. O trato internodal médio, descoberto por Wackenbach em 1906 e o posterior, descrito por Torel em 1910. E aqui nós vamos comentar os diversos tipos de bloqueio interatrial. Atualmente, à luz da eletrocardiografia e à luz da eletrofisiologia, que nós podemos classificar em bloqueios interatriais ou bloqueios do feixe de Beckman, poderia ser como parcial ou total, ou até mesmo na sua forma avançada. Alguns autores mudam essa denominação para primeiro, segundo e terceiro grau.
Aqui nós observamos uma imagem que configura a condução em cada local do sistema especializado de condução. Então, a velocidade, na verdade, de condução. Então, aqui a gente observa um nódulo sinusal, uma condução mais lentificada, como os senhores podem observar, e os tratos internodais, uma conexão mais acelerada, principalmente quando chega à porção do feixe de Beckmann. Então, como os senhores sabem, as células P, ou seja, aquelas atribuídas por despolarizarem a porção do nódulo sinusal, elas não vão possuir a capacidade de despolarizar completamente o átrio. E aí, por isso, elas vão precisar passar esse estímulo para as células que fazem a transição, que vão amplificar esse sinal das células P para que possam fazer a despolarização atrial, obviamente. E aqui nós vamos trabalhar com duas teorias de tratos internodais. A primeira delas é a teoria eletrofisiológica e é aquela que nós utilizamos na prática diária, ou seja, o nódulo sinusal ativando, como eu já disse, passando e tendo preferência pela condução dos tratos interatriais ou internodais anterior e médio, posterior mais dificilmente. Daí ganham o feixe de Beckmann e conseguem despolarizar o átrio esquerdo. Observem os senhores, nesse momento nós utilizamos caminhos de condução mais rápidos para poder despolarizar e poder chegar ao nódulo atrioventricular com maior facilidade. Na teoria anatômica, nós observamos o nódulo sinusal, ele então vai se despolarizar e ele acaba perpetuando esse estímulo e ganhando cada porção anatômica e despolarizando cada porção do átrio direito e, consequentemente, chegando ao nódulo atrioventricular. Obviamente que despolarizou o átrio direito, vai despolarizar o átrio esquerdo. Então, aqui a gente observa já na prática como é que funciona. Então, o nódulo sinusal se despolarizando o átrio direito, o átrio esquerdo, e aí o nódulo atrioventricular, onde sofre um certo alentecimento, cai no feixe de His. Aqui eles se bifurcam em ramo direito e ramo esquerdo, onde nós temos o fascículo antero superior, em algumas pessoas o médio septal e nós temos o póstero inferior esquerdo. No direito é a mesmíssima coisa. Então, vamos nos ater à porção supraventricular. Observem que no momento que eu coloquei para os senhores a ativação atrial, nós temos a ativação de átrio direito, uma ativação que foi feita de cima para baixo, da direita para a sua, ligeiramente para a sua esquerda e para a frente, devido à sua posição de polarização, devido à sua localização anatômica. E a despolarização de átrio esquerdo, portanto, se despolarizando para trás, da direita para a esquerda. E aqui nós temos um vetor resultante, que consequentemente nos dará a nossa onda P do eletrocardiograma. Então, a partir disso, nós começamos a observar a ativação atrial. E começamos a entrar nos bloqueios interatriais ou nos bloqueios do feixe de Beckmann, onde eu vou lhes caracterizar primeiramente o parcial para depois caracterizar o total. Então, como causas do bloqueio do feixe de Beckmann parcial, nós temos uma que é qualquer causa que seja o aumento do átrio esquerdo. Então, uma cardiopatia reumática, hipertensão, própria idade levando a um aumento da pressão intra-arterial e um aumento do átrio esquerdo, ou levando por esse mesmo sentido a idade,
onde não irá ter um aumento do átrio esquerdo, no entanto, há um atraso de condução verdadeiro suficiente para se caracterizar um bloqueio do feixe de Beckmann, como descrito pelo Léo Chama. Então, nós temos duas situações distintas. Uma onde nós temos um aumento do átrio esquerdo e a outra onde nós não temos absolutamente nada estrutural e esse atraso é um atraso de condução verdadeiro. Observe que, uma vez que o átrio direito ativado e passando o estímulo para o feixe de Beckmann, ele gera um certo sincronismo interatrial. A partir do momento que eu tenho um bloqueio, mesmo que parcial, na grande maioria das suas vezes o total, eu tenho um desincronismo não só interatrial, mas um desincronismo atrioventricular, levando a uma contração cardíaca com as válvulas atrioventriculares fechadas. Por si só, consequentemente, eu vou levar a um refluxo e um aumento da pressão intra-atrial, fazendo com que libere, ali naquele momento, peptídeo natriurético atrial, a liberação de receptores nas veias pulmonares, ativando e gerando arritmias atriais. Nesse momento, eu tenho a chamada síndrome do marca-passo. E aqui a gente já parte para os exemplos na nossa prática, certo? Então, o bloqueio de feixe de Beckmann, onde a ativação do átrio esquerdo ela é lentificada. Observe que, mesmo na sua forma parcial, ela é lentificada, porém ela é normal. Ela se faz para trás, para a esquerda e para baixo. E aí, como critérios excepcionais, nós temos um aumento da distância entre o entalhe das ondas P no plano frontal e o horizontal, como aqui se encontra e aqui se encontra. Notem o entalhe entre as duas porções da onda P de 40 milissegundos, classificando, portanto, um bloqueio parcial do feixe de Beckmann. E, nesse momento, um entalhe maior do que 40 milissegundos, no entanto, sem constar um aumento da polaridade da deflexão negativa propriamente dita. Você tem que ter um aumento da distância entre essa porção e entre a segunda porção. Portanto, para caracterizar o bloqueio do feixe de Beckmann. E existem situações distintas do plano frontal e do plano horizontal, como nós podemos observar nesse eletro. Aqui nós observamos muito bem um traçado, onde nós observamos a P em D1, que ela tende a ser isodifase. Em D2, ela é bífida, certo? Uma porção inicial se afastando e distando da porção terminal em mais de 40 milissegundos, como nós vamos poder ver mais a fundo. Em AVL, portanto, um certo grau de isodifagismo. E observem que em V1 existe um retardo de entalhe entre a porção final e a porção inicial e a porção final da onda P. Em V2, já a onda P completamente bífida, em V3, em V4 e assim por diante. Então vamos dar uma ampliada aqui em V1, por exemplo, onde nós podemos observar, então, essa porção distando dessa porção, sem ter um chamado índice de Morse, que caracteriza uma sobrecarga de átrio esquerdo. Então, observamos que temos um entalhe maior do que 40 milissegundos. E aqui o D2 longo, para nós caracterizarmos completamente, então, esse entalhe. Observamos que o entalhe, então, se faz entre 60 milissegundos de pico a pico. Novamente, mais um exemplo. E agora nós falamos um pouco sobre o bloqueio
total do feixe de Beckman, ou avançado, como alguns autores preferem. Então, nesse momento, a ativação ela é feita de átrio direito baixo e por via transeptal, ou seja, o feixe de Beckman ele se encontra completamente bloqueado de tal forma a não permitir que o estímulo passe em sua porção superior do átrio esquerdo, despolarizando no sentido crânio-caudal. Nesse momento, as porções baixas de átrio direito, já ativadas, acabam fazendo essa ativação, então, por via transeptal, ou seja, uma ativação mecânica, onde vai acabar gerando em D2, D3 e AVF essa ativação positiva seguida de uma negatividade. Em D1, um isodifagismo, no entanto, nós observamos que nós temos uma porção de ativação de átrio direito separada, completo com a ativação de átrio esquerdo. Isso no plano frontal. No plano horizontal, nós temos basicamente as mesmas situações. Então, em V1, nós temos uma porção positiva correspondente à ativação de átrio direito pelos tratos internodais anterior, médio e posterior. Nesse momento, um átrio direito completamente despolarizado, sem um átrio esquerdo estar despolarizado, ativa as porções baixas do átrio direito, gerando uma despolarização por via transeptal, uma despolarização, portanto, mecânica, ativando o átrio esquerdo em sentido caudo cranial. A partir do momento que nós temos esse grau de despolarização, nós vamos também encontrar em V1 uma positividade seguida de negatividade e em V6 um isodifagismo distando entre os seus picos de ativação, átrio direito e o átrio esquerdo. Então, são diversos os critérios de bloqueio do feixe de Beckman, bloqueio total do feixe de Beckman. No plano frontal, nós vamos caracterizar a primeira porção da onda P, que deve se encontrar de forma positiva, principalmente em D2, D3 e AVF. No entanto, ela pode ter uma positividade de D1 e AVL e ser negativa em AVR para contemplar o sentido de ativação. Já a segunda porção é uma porção negativa em D2, D3 e AVR. Portanto, ela vai estar com o seu eixo negativo, portanto, a menos 30 e menos 90 graus. Portanto, caracterizando negatividade em D2, D3 AVF, no entanto, ainda com positividade em D1 AVL e uma positividade também em AVL. Então, em TADs também na onda P maiores de 60 milissegundos e no plano horizontal basicamente a mesma coisa. Então, aqui nós observamos traçado, onde podemos observar aqui uma P bífida isodifásica, onde nós temos uma primeira porção e uma segunda porção bem afastadas, digamos assim. E em D2, D3 e AVF, nós temos o mesmo padrão. Um padrão positivo seguido de uma negatividade, ou seja, despolarização de átrio direito e átrio esquerdo. Essa despolarização de átrio esquerdo, portanto, é feita por via de átrio direito baixo transeptal em sentido caudo cranial para o átrio esquerdo. Notem em V1 também essa despolarização que se torna positiva e bastante negativa. A partir desse momento, nós podemos até caracterizar que há um aumento de átrio esquerdo. Obviamente, uma P maior do que 120 milissegundos, maior do que 100 milissegundos, na verdade, com uma grande negatividade, o índice de Morse já caracterizaria. Como causas, nós temos diversas causas para o bloqueio total do feixe de Beckman, principalmente aquelas que
fazem uma agressão atrial, como por exemplo a doença reumática, como por exemplo a miopericardite, como por exemplo infartos que possam acometer não só os ventrículos, mas também os rápidos, ou então qualquer outro tipo de agressão que possa ser tanto para o ventrículo quanto para o átrio, em casos, por exemplo, de ruptura atrial. Nesse traçado, ainda falando, observamos em V2 uma positividade seguido de uma negatividade, ou seja, um isodifagismo, certo? Em V3 também, só que notem aqui, essa seta ela aponta a segunda porção de ativação. Então, a primeira porção ela realmente é fragmentada para depois ativar o átrio esquerdo. Outro exemplo, onde nós temos uma positividade seguido logo após uma negatividade, uma deflexão negativa. Então, positivo e negativo em D2, D3, AVF, caracterizando um bloqueio total ou bloqueio avançado do feixe de Beckman. E é comum nesses pacientes nós observarmos algum grau de disfunção sinusal ou até mesmo arritmias atriais, como a fibrilação atrial. Então, aqui para fechar, nós observamos que pacientes idosos com bloqueios intraatriais avançados, seguidos por 16 meses, eles tiveram 52% de fibrilação atrial contra apenas 18% de uma população controle pareada por sexo e idade. Aqui nós partimos para outras denominações. Então, a forma parcial, caracterizada como bloqueio de primeiro grau, a forma total, caracterizada como bloqueio interatrial, de feixe Beckman de terceiro grau, e, curiosamente, um fenômeno descrito como uma aberrância atrial em que considerado por um autor como um bloqueio interatrial, um bloqueio do feixe Beckman de segundo grau. Então, como notamos nesse traçado, nós temos um ritmo sinusal, P, QRST, um V4 longo, P, QRST. Notem que essa tela se encontra mais apiculada que a última onda T. Portanto, aqui se encontra uma extracistolia atrial. A partir desse momento, a extracistolia atrial ela foi e ela deixou o período refratário da porção e da ativação atrial no seu período absoluto, no seu período de refratariedade, na verdade. No entanto, o que acontece com o próximo estímulo? O próximo estímulo que passa, ele encontra o átrio ainda uma condução decremental por ele, fazendo então uma aberrância, ou seja, uma mudança na morfologia, apiculando a onda P seguinte a uma extracistolia atrial, ou seguinte a um batimento de eco recíproco, como queira. Então, esses são os critérios e aquilo que eu gostaria de passar para que não fosse perdido em algum momento. E é isso aí, pessoal. Galera que gostou, dá um joinha, dá um ok, curte e compartilha. Tá certo? Muito obrigado. Uma boa tarde para todos.